Bom, boa tarde. Obrigada pela calorosa recepção. Vocês não sabem como é bom estar com vocês aqui. Talvez nem todos me conheçam, né? Eu sou a Rosângela Busanelli Torres, sou geofísica na Petrobras há 36 anos. Fui da diretoria desse precioso sindicato que é meu berço, que eu não esqueço nunca, que me dá um apoio fenomenal para tocar esse mandato e que me colocou nessa missão tão honrosa de representar a categoria dos petroleiros no Conselho de Administração da Petrobras. Muito obrigada pelo convite. Não me deixem, me chamem sempre, porque estar com vocês é fundamental para mim. Vamos lá, gente, um ótimo congresso para nós. Como é que está a Petrobras, né? A gente, como o pessoal colocou, a gente teve a ascensão do fascismo aqui. Conseguimos tirar o fascismo do poder com uma frente ampla. O novo governo assume em janeiro, mas a gestão da Petrobras assume em maio, né? Na verdade, a gente conseguiu a mudança de fato na empresa em maio, porque o presidente da empresa foi empossado antes, foi empossado em fevereiro, se não me engano, já nem me lembro. Depois a diretoria conseguimos emplacar a diretoria ainda com o conselho antigo, mas a diretoria, para aprovar qualquer medida estratégica, dependia desse mesmo conselho, que só foi alterado no final de abril, né? O conselho de administração novo, a primeira reunião foi em 11 de maio, foi a reunião dos dividendos. Então, essa nova estrutura da empresa, ela somente assumiu a partir de maio. Então, a gente já está atrasado 5 meses. E a gente tem uma série de problemas, né? Eu vou chover numa olhada aqui, mas é bom lembrar. O desmonte promovido na empresa, eu cheguei no conselho em julho de 2020, né? Porque precisou adiar a posse por conta da pandemia e tinha que fazer toda a questão da certificação digital, para fazer tudo digitalmente, assembleia, enfim. E a primeira medida que eu reprovei, na primeira reunião do Conselho, foi a eliminação do termo Sistema Petrobras. E isso não é um detalhe, né? Por que eliminar o termo Sistema Petrobras? Porque esse termo está lá, né? Ele significava, né? Ele representa o que é a nossa empresa, uma empresa integrada, onde cada área dela trabalha para o resultado do todo. E isso estava na mira do desmonte, né? Então, esse termo não combinava mais. Acabamos de resgatar quarta-feira passada, eu estou esperando esse anúncio formal da Petrobras para poder divulgar. A gente resgatou, foi minha pauta da semana passada e a gente aprovou. Está de volta, e isso é muito simbólico para a gente. Tá? É uma boa notícia. E aí, esse desmonte, gente, ele não foi só essa estupenda venda de ativos. Não foi só isso, que já foi muito, né? Já foi até quantificado aqui pelo Mahatma. O desmonte passou também pelo corpo técnico e pelo conhecimento, né? E esse foi trágico. O SEMPES está em agonia. O SEMPES virou um mediador de terceirizados, de terceirização de contrato. Estou atuando lá no bastidor também para rever isso, né? A nossa Universidade Petrobras foi destruída, estamos tentando resgatar também. E o conhecimento, e o nosso efetivo foi reduzido drasticamente. Drasticamente. Nós temos um problema seríssimo de efetivo em todas as áreas da empresa. Em todas as áreas da empresa. Então, esse desmonte, o nosso trabalho de reconstrução vai ser imenso. Imenso. Não podemos desistir. Agora, a gente está na fase mais compensadora. A gente está na fase da reconstrução. Ela está dando muito trabalho. Ela vai dar mais trabalho do que a resistência. Muito mais. Mas a gente precisa estar junto, né? E nós vamos estar. Bem, aí eu queria falar algumas coisas dentro do nosso universo Petrobras e petróleo, né? A gente tem uma declaração, tem essa falsa dicotomia entre petróleo e transição energética.
Isso é falso, né? Inclusive, foi muito utilizado politicamente nessa discussão do licenciamento da margem equatorial, né? O Pepe já falou, até 2050 vai aumentar o consumo, ok? Nós não vamos acabar com o petróleo. Não vai ter, tem petroquímica, tem todas as fontes de energia alternativas, elas têm os seus impactos, né? Então, a gente precisa continuar produzindo, precisa repor as nossas reservas, né, que chegaram a um ponto crítico naquela diretoria do Capo, que chegou a me dizer que a gente podia ficar com 5 anos de relação reserva-produção, né? Isso é um absurdo. Nós, descobridores da maior província petrolífera do milênio, tínhamos uma relação reserva-produção de 8 anos. Isso é inadmissível. Então, a gente vai precisar, sim, repor, a gente vai ter que superar essa questão, e acredito que a gente vai superar essa questão do licenciamento da margem equatorial. Ela é importantíssima. As nossas reservas do pré-sal elas vão começar a declinar a partir de 2030. Isso já está previsto. Então, a gente precisa repor até para financiar a transição. E eu acho que a gente precisa acabar com essa dicotomia. Não existe contradição entre petróleo e transição energética, né? De forma nenhuma. Essas energias são todas importantes e elas vão conviver por muito tempo. E o petróleo vai financiar parte dessa transição, né? Eu acredito que a gente vai ter sempre uma associação de fontes. Não vamos ser só isso ou só aquilo, né? Vai depender. A gente ainda tem muitos estudos para fazer de todas elas. E, então, a gente tem que trabalhar com muita clareza sobre isso, né? E eu vejo, me preocupa um pouco essa exaltação excessiva sobre a transição na empresa, né? Eu vejo isso com uma certa preocupação, porque eu sempre digo, para você valorizar o próximo, você não precisa desvalorizar o outro, né? Tudo tem o seu papel e a sua importância. E isso me preocupa um pouquinho. Aí, como o Mahatma colocou, a gente vai estar, nesse momento, né, num momento muito importante para a gente definir as estratégias para o país. Qual será a nossa política energética? O que nós vamos fazer com a área de petróleo? O que nós queremos para a Amazônia? Essas discussões todas a gente vai precisar fazer, né? E sempre olhando para esse futuro com petróleo e com transição. Um não exclui o outro de forma alguma. E esse é um momento crucial para a gente. E nós temos, voltando para o Conselho, né, a gente tem uma composição do CA, a diretoria foi toda eleita, né, tá lá trabalhando, a gente tem os diagnósticos que eu tenho aqui, por estar ali, são bastante interessantes. A gente tem, você me ajuda com o tempo, tá? A gente tem uma diretoria que já tomou posse, que está trabalhando, e a gente tem alguns problemas ali, né, que a gente já está vivenciando, né? Nós temos um presidente da República dizendo precisamos gerar empregos, precisamos reindustrializar, e a gente está vendo plataformas afetadas, a gente está vendo licitações para construções de várias coisas sem conteúdo local, e a gente precisa resolver isso de uma forma que a gente atenda a nova diretriz do governo. Precisamos fazer que alguns diretores entendam que mudou. Até por isso que eles são diretores hoje, né? Alguns não compreenderam muito bem o recado. E a gente vai ter que ter muita sabedoria para dar esse recado. Por quê? Porque a composição do Conselho ela não é toda governo Lula. A gente tem um governo de frente ampla. E nós temos representantes do Executivo Lula, né? E temos representantes do Ministério de Minas e Energia, que faz parte dessa frente ampla. Então, hoje o meu papel ali dentro do CA, que mudou drasticamente, né? Ainda bem, às vezes eu me pergunto se eu estou na sala do CA, na reunião do CA, né? Não é? Às vezes eu me pergunto, gente, eu estou no CA mesmo? Não é possível, né? Porque me ouvem, perguntam a minha opinião, quando eu falo, né? Enfim. E a gente está conseguindo caminhar junto. Então, eu tenho que ficar ali, e nós, petroleiros, o nosso presidente da Petrobras e nosso presidente do Brasil, eles precisaram muito do movimento sindical, dos movimentos sociais, para a gente puxar esse país para o lado que tem que ir, né?
A gente não pode esquecer em nenhum momento que o presidente é Lula, mas que o governo é de frente ampla. E isso nos traz muita dificuldade, né, nas lutas. Porque se a gente for num embate muito radical, a gente pode provocar uma substituição para pior, né? Então, essa sabedoria o movimento sindical vai precisar ter. A gente precisa, e esse é o papel fundamental do movimento sindical, a gente tem que se manter mobilizado, a gente tem que estar cobrando que as mudanças aconteçam, porque elas estão mais lentas do que a gente gostaria, isso é verdade, mas elas estão acontecendo, e a gente precisa que elas se aprofundem, se acelerem, mas cobrar isso, a gente vai ter que fazer com muita sabedoria, porque o equilíbrio de forças ele está frágil. Ele está frágil, né? O Conselho não é unânime. A primeira reunião do Conselho, quando chegaram os novos conselheiros da União, né, os 4 minoritários continuam lá, eu ouvi um discurso muito bonito de um dos representantes do Ministério, inclusive. Foi dele que eu ouvi o discurso mais bonito. Ele disse na reunião, nós somos uma empresa estatal, nós temos, a Petrobras tem um acionista controlador, que é o governo. Essa empresa tem uma missão com o Brasil, e quem comprou ações dela sabia disso. Passou um recado muito bacana. Então, assim, e hoje eu conto com todos eles ali para a gente avançar no que nós precisamos avançar. Questões a primeira vez que a gente faz um anúncio, que o Jean Paul coloca, né, para o Conselho aprovar os direcionadores estratégicos para o plano estratégico da Petrobras. Na verdade, a minha crítica continua desde 2020. Nós ainda, nem agora, temos um plano estratégico. Nós temos um plano de negócio e gestão, aquele quinquenal. E ele é obrigatório. A gente tem que apresentar todo final de novembro. Até 30 de novembro a gente tem que apresentar. Então, nós ainda não estamos... Eu estou desde 2020 cobrando isso do Conselho. Tudo bem que cobrar lá daquela turma não funcionava, mas agora acredito que vá. Porque nós não temos a visão estratégica da empresa de futuro, de médio e longo prazo. O que vai ser a Petrobras em 2050? A gente não tem isso desenhado. O último plano estratégico da empresa foi elaborado, que eu vi, publicado, foi em 2014. Né? Então, essa falta, e tem gente que... o próprio mercado sente falta disso. Isso é uma coisa que salta aos olhos. Uma empresa do porte da nossa não pode olhar só daqui a 5 anos. Ela tem que se imaginar daqui a 20, né, para poder ir caminhando de 5 em 5, até porque é obrigatório. Então, assim, pela primeira vez foram submetidos ao Conselho de Administração direcionadores estratégicos para a elaboração do plano estratégico, que ele já está em elaboração, ele começa nas áreas, e a partir de queixas minhas, lá em 2020, 2021, começou a se trazer para o Conselho, de tempos em tempos, como é que estava sendo a elaboração para que o Conselho interagisse. Porque quem define estratégia na empresa é o Conselho. Só que em 2020, quando chegou o plano estratégico, chegou uma semana antes, né, 6 dias antes, para a gente aprovar ou não. Então, não havia participação do Conselho nas elaborações das estratégias. E isso hoje está acontecendo. E aí, nesses direcionadores, a gente aprova coisas importantíssimas, inclusive algumas inseridas pelo Conselho. Por exemplo, autossuficiência em combustível. Isso, gente, isso tem um efeito brutal. Isso não estava lá. Autossuficiência em combustível, em derivados, é a gente dar um jeito no nosso parque de refino. É a gente não ter que importar mais. Isso é crucial. A gente evidenciou a questão da petroquímica, que não estava evidenciada. Evidencia isso aí, cara. A gente evidenciou também a questão dos fertilizantes, que estava tímido ali. Não, tem que anunciar isso. Né? Então, a gente está num caminho. A gente está no caminho. Esse caminho ele vai ser muito árduo, ele vai dar muito trabalho para a gente. Nós vamos precisar atuar constantemente, a gente vai precisar estar muito organizado e ter muita sabedoria para a gente cobrar, ajudar para que o governo e a própria empresa consigam realizar o que a gente precisa. Né? A gente não pode só estar batendo palma o tempo todo, a gente vai ter que cobrar, a gente vai ter que apertar, a gente vai ter que corrigir rumo, mas vamos ter que fazer isso com muita sabedoria. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que já vou até quase concluir.
Outra questão, né, que a gente tem importantíssima. Como é que eu estou aí no meu tempo? Vou acabar antes. Tá. Uma questão muito, muito crítica que a gente vai precisar colocar, e acho que foi não sei se foi o Vitor ou se foi o Mahatma que falou do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, ele saiu do governo executivo, né? O Congresso nosso está pior do que antes. Conseguiram eleger um Congresso pior. E na Petrobras, gente, a gente já percebeu, o bolsonarismo continua presente. Continua fazendo as mesmas coisas. Eu já estou alertando algumas áreas lá da alta gestão sobre a questão do assédio moral. Nós demos um tratamento muito bacana para o assédio sexual, foi para a imprensa, né? Não era para ter chegado, né? Era para ter sido resolvido antes, mas quem investigava era um bando de bolsonarista, né? A nossa ouvidoria está em descrédito, né? E não pode estar, a gente precisa resgatar isso, porque é um canal importantíssimo, importantíssimo. Vocês não têm ideia do quão foi bom as queixas contra o Cláudio Costa, contra os diretores sem máscara. Isso teve efeito, que eu não posso contar o resultado, mas teve, né? Então, a gente precisa voltar a usar esses canais, a gente precisa fazer com que os nossos diretores sacudam essas árvores e façam esses frutos podres cair. Porque não dá para continuar trabalhando com essas mesmas pessoas que pensam da mesma forma, né? Então, esse é um desafio muito grande que a gente vai ter. A gente não pode baixar a guarda. Então, eu conclamo a todas e todos aqui, vamos nos manter muito mobilizados. O sindicalismo vai ter um papel importantíssimo nessa reconstrução. Se nós não estivermos atuando, nós não vamos conseguir fazer a mudança que precisa ser feita para, inclusive, continuar mais 4 anos, porque 4 anos vai dar só para o começo. É isso, e contem comigo lá. Obrigada.